Então, vamos lá. Abrir o arquivo. Por que não? Você já tem uns 10 minutos que você chegou. Já abriu o arquivo? 9. Tá. Para quem já abriu o arquivo, vamos mudar o modo de visualização para pavimento térreo. Tá. Lá você vai perceber um problema em potencial, né? Porque essas paredes que vocês veem aí, as paredes do sanitário do térreo, elas foram recortadas usando aquela operação de sólidos, na aula passada, né? Recortadas no limite da envoltória opaca. Mas ela aparece aí como se tivesse, ou se não tivesse sido recortada. Tá, isso aí é um problema que ainda não consegui explicar o porquê acontece, e acontece somente nas plantas baixas, mas eu encontrei uma possível solução que a gente vai mostrar no transcorrer dessa aula, tá? Que se chama documento 3D, que a gente vai extrair dessa planta e a gente vai mostrar mais tarde como fazer. Tá? Por enquanto, a gente vai trabalhar dessa maneira, e é importante lembrar que essa limitação não aparece por default nem nas elevações e nem nos cortes. O problema é só de planta baixa, tá? Mas isso tem solução, tá? E a gente vai mostrar no seu devido tempo como fazer isso. Ok? Então, em primeiro lugar, a gente vai criar aqui uma escada em espiral, ok? Ligando os dois pavimentos. Eu vou me aproximar um pouquinho dessa planta baixa. Eu vou utilizar essa guia para ajudar a alocar o eixo dessa escada em espiral. E eu vou criar uma nova guia, clicando aqui, e vou colocar ela interceptando uma outra guia por esse canto interno, o canto inferior direito da parede do sanitário. Fizeram isso? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos mover essa guia horizontal, eu vou clicar na bolinha laranja, vou descer com o botão da esquerda do mouse pressionado, vou parar em algum lugar e vou digitar 2,5 de deslocamento. Vou pressionar Enter, ok? Fizeram isso? E agora eu vou copiar essa aqui, mais uma vez. Tá? Só que dessa vez eu vou fazer uma cópia, não vou só deslocar. Certo? Vou chegar aqui, vou puxar. O botão do mouse está pressionado. Não vou entrar nenhum valor ainda. Antes de pressionar a tecla Ctrl, vai aparecer o sinalzinho de mais, indicando que ele vai fazer uma cópia. E aí sim eu vou digitar 1,5. Vou pressionar Enter. Essa guia na vertical, nós vamos mover 1 metro para a direita. Pegar aqui, ó, puxar para cá, e vou digitar, pressionar Enter, ok? 1 metro. E aí é o seguinte, eu vou usar o comando escada para fazer uma escada que sobe por aqui, cujo centro
se encontra aqui, uma escada em espiral. Só que antes de selecionar o comando escada, eu vou configurar o comando guarda-corpo, porque quando for usar o comando escada, eu vou especificar a criação automática de guarda-corpo, dos dois lados, sem precisar fazer isso a posteriori. Tá? Então, vou selecionar o guarda-corpo. O guarda-corpo que vai ser esse? Se eu clicar nessa setinha aqui, ó, vai aparecer esse menu, e eu vou especificar como sendo guarda-corpo lateral duplo. Aí aparece entre parênteses NBR 9050, que é a norma de acessibilidade. Tá? Então, vou clicar duas vezes. Não adianta clicar uma vez só. Uma vez só não faz nada. Tem que clicar duas vezes. Tá? Então, ele incorporou aquelas configurações. Não vou mexer em nenhuma delas. E vou mudar aqui para a escada. Na escada, eu vou configurar algumas coisas também. Eu vou abrir a janela de definições. E uma das coisas que eu vou fazer é reduzir a largura de 1,20 para 1 metro. Ok? E aqui onde eu tenho a quantidade de degraus, eu vou me certificar de que eu tenho o maior número de degraus possíveis. No caso aqui é 18, e que vai me permitir, então, uma altura por degrau de 17 centímetros, arredondado, e bastante razoável, né? Não ultrapassa os limites, né? O limite máximo seria 18 e o mínimo 16. Ok? Aqui no método de entrada, eu vou ver lá fora na realidade, né? Sim, a linha de base, onde eu tenho linha de base aqui, ó, eu defino aonde que fica a linha de desenho em relação ao produto, né? Eu vou manter essa primeira opção, que é a opção à esquerda de quem sobe. Então, aquela linha que eu uso para desenhar a escada, ela vai ficar à esquerda de quem está subindo a escada. Tá? Vou clicar em OK. Vou me aproximar um pouco mais. Aqui onde eu tenho método de entrada aqui em cima, eu vou especificar que eu quero guarda-corpo de um lado e do outro. Tem que estar azulado para estar ativo. Ok? Tá, eu vou inserir a escada, começando, aproximar mais um pouquinho, por esse ponto daqui, ó. À medida que eu clico, ele imagina inicialmente que eu estou querendo criar uma escada retilínea, né? Ele vai até o máximo de 18 degraus, que é aquilo que nós especificamos lá na janela, mas não é retilíneo que eu quero. De fato, eu quero que comece aqui, que seja o primeiro degrau aqui, mas que ela seja curva. E para isso eu vou selecionar arco por ponto central. Quando eu faço isso, ele fica esperando que eu defina o centro. Como é que eu sei disso? Lá no canto inferior esquerdo da sua janela está dizendo lá, introduza o centro do arco. Eu vou dizer que o centro do arco é esse daqui, ó. Quando eu clico, ele já começa a formar. Inicialmente, ele imagina que é no sentido horário, né? Nesse sentido, daqui para cá de fora. Mas eu vou dizer que é para cá, ó. Não é assim, é assim. Daí eu vou levar e transladar essa curvatura até chegar no 18. Quando eu chego no 18, ele ainda permite uma certa expansão, esticar dos pisos dos degraus. Eu vou fazer o mínimo que eu puder para que eu tenha um patamar mais generoso lá em cima. Quando chegar aqui mais ou menos, eu vou clicar e aí eu tenho a minha escada. Zero. Vou dar uma olhada lá no 3D Tudo, tá? Já tenho lá a minha escada. Mas eu tenho um problema a resolver, que é fazer uma abertura na laje para a passagem dessa escada.
Ok? Então, para fazer isso, eu vou mudar o meu plano, ou melhor, meu ponto de vista, meu modo de visualização para 3D tudo. Oh, desculpa. Vou mudar meu modo de visualização para a primeiro pavimento, tá? Só que antes disso, eu preciso de alguns elementos auxiliares de desenho. Então, volta aqui no primeiro pavimento, tá? Se apareceu essas outras coisas de novo, ele fez uma atualização dos eixos que estão abertos. Eu vou em Ctrl L, eu vou fechar a vedação externa de vidro, a opaca, a estrutura, e vou deixar só assim, tá? Eu preciso saber e ver lá em cima, quando eu for fazer o recorte, eu preciso ver os limites da escada, né, do raio externo e o raio interno. E também a chegada aqui do 18º degrau. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar uma guia e vou colocar uma aqui na borda para ela ficar circular. Ó. Uma guia circular. Vou criar mais uma. Se preciso for, vou chegar bem perto. Vou colocar o raio interno aqui, quando ela ficar circular. Vou criar mais uma guia ainda. E vai ser uma guia que vai tangenciar o 18º degrau aqui. Ok? Tendo feito isso, eu vou agora sim mudar para o primeiro pavimento. Tá? Se você afastar um pouquinho, você vai perceber que nós vemos a laje ainda sem aquele recorte. Um problema recorrente, somente, como eu disse, na planta baixa. Tá? Mas a gente vai resolver mais tarde. Olha só, eu vou chegar mais perto e eu preciso fazer um recorte, não é mesmo? Como é que eu faço um recorte? Uma abertura, não é? Eu vou selecionar a ferramenta laje, porque eu quero editar uma laje. Vou pressionar a tecla Shift e vou clicar e eu vou selecionar aquela laje. Né? Aquela laje grande que a gente sabe que já está recortada e que no desenho final ela vai aparecer de forma correta. De qualquer forma, é nessa que eu vou fazer o recorte. Tá? Como é que eu faço o recorte? Primeira coisa a fazer é clicar num desses pontinhos pretos. E aí ele imagina inicialmente que eu quero mudar a posição de um dos vértices. Não é isso que eu quero. Mas ao clicar no ponto preto, apareceu também aquilo que eu estava mais interessado, que é essa barrinha contextual. E nessa barrinha, o default é mover vértice, e eu vou mudar para subtrair do polígono. Tá? Aí ele fica guardando que eu defina como recortar essa região. O que eu vou fazer? Enquanto essa barrinha está ainda ativa, eu vou clicar no início do meu recorte. Eu vou dizer que esse início é aqui. Ó. Posso chegar bem perto, se eu quiser, para visualizar o ponto correto. Cliquei apareceu no xizinho, não na bolinha, né? O xizinho era a interseção. Essa primeira parte da abertura, se eu fizer no sentido anti-horário, ela é então curva, arco por ponto central. Você perceba que a partir do momento que eu começo a fazer o recorte, a barrinha também se modificou, passando apenas a indicar a forma do recorte. Eu vou dizer que é arco por ponto central e que o centro é aqui no centro
da escada, do eixo da escada. Vou clicar. Ele vai começar a transladar e eu vou fazer um recorte até do lado de cá, ó, até aqui. Quando chegar aqui, eu já não vou fazer mais um arco. Eu vou fazer um segmento reto. Até onde? Até aqui onde o lápis fica preto. Cliquei. Agora, nesse próximo segmento aqui, ó, vai ser também curvo, ou um arco. Então, volto arco por ponto central e volto lá de novo naquele ponto central aqui. Ele vai fazer também uma translação, eu vou dizer que é nessa direção, até o lápis ficar preto. E aí eu volto para a seção do segmento reto. Eu vou vir até aqui, até esse ponto inicial. Vou clicar, e aí ele faz o meu recorte na laje. Tá vendo? Porque aí é o seguinte, eu tenho o meu usuário, ele começa subindo por aqui, não é? Aqui ele está mostrando a descida, na realidade, né? Ele vai chegar até aqui em cima, ele ainda vai ter um espaço para sair da escada. Ou entrar na escada se for descer, tá? Vou pressionar a tecla S para desselecionar. Vou mudar o meu modo de visualização para 3D tudo, para ver como é que ficou. Eu vejo que lá dentro eu já tenho um recorte da laje. Ok? Recorte da laje. Agora nós vamos criar uma porta interna. Tá? Então, vou mudar meu modo de visualização para pavimento térreo. Eu vou fazer isso aqui pelo navegador, né? Eu vou clicar 2 vezes em pavimento térreo. Eu esqueci de configurar alguns grupos de layer, por isso que ele fica aparecendo toda hora. Então, eu vou dar um Ctrl L. Vou esconder aquilo que eu não quero ver aqui agora, né? Que é a vedação externa de vidro, a opaca e a estrutura. Ok, certo? Não preciso mais de todas essas guias. Então, eu vou clicar numa delas com o botão da direita. Melhor, até aparecer o menu adequado, né? Remover todas as minhas guias. Ok? E agora eu vou inserir uma porta. Esse compartimento inferior, ele vai ser sanitário, né? E o compartimento acima dele, no pavimento superior, vai ser uma casa de máquinas. Então, eu vou selecionar o comando porta. Na porta, eu vou pegar aqui no menu de favoritos, eu vou selecionar a opção porta de abrir em veneziana, alumínio com soleira, que é essa daqui. Clica 2 vezes, mas antes de usar, eu vou configurar essa porta em mais detalhe, tá? Por isso eu vou abrir a janela de definições. Então, eu tenho aqui a porta, e nessa porta eu vou modificar algumas coisas, tá? Se você observar depois, se você inserisse essa porta e fosse observar depois em 3D, você vai ver que apesar dela ser uma porta dita de alumínio, veneziana de alumínio com soleira, ela é na realidade translúcida.
que não condiz com o que seria uma porta veneziana de alumínio no Brasil, né? Ela é opaca, a veneziana é fixa e ela não tem nada translúcido, né? Não é para ver do lado de dentro. A porta adequada que você pode usar no sanitário. No sanitário você não quer uma porta transparente, né? Então, como é que a gente vai modificar isso? Se eu vier aqui, onde eu tenho, provavelmente você está vendo assim, mas clica aqui, se for o caso, definições de porta articulada, selecione no menu primeiro pincel, que é atributos do modelo, ok? Atributos do modelo. Vou expandir essa janela para enxergar um pouco mais até embaixo. E onde eu tenho aqui uma folha de vidro, que está dizendo aqui que é ar, está sendo representado pelo ar apenas, talvez até para dar um caráter mais translúcido, eu vou mudar para metal alumínio. Ok? Digo ok, porque aí ela vai ser realmente uma obstrução à visualização no interior, quando fechado. Tá? Quem se perdeu, peça ajuda. Agora, para inserir essa porta, eu vou selecionar aqui, ó, o lado 1, onde eu tenho ponto de inserção, tá? Vou também aqui em guias vinculadas e pontos, vou selecionar a distância de, vou mudar de meio para distância, uma distância de 0,30. Se o de vocês estiver diferente, o valor que você faz, você vem aqui, depois de selecionar, opa, e pede essa última opção, definir valores de ponto de vínculo, tá? E aí você vai entrar lá 0,30, ok? Tá. E aí eu vou me aproximar desse canto daqui, ó, e vou esperar ele formar os snaps de 30 em 30 centímetros. E vou deixar ele snapar nesse primeiro daqui, ó, de 30 centímetros a 30 centímetros do canto exterior. Clico, ele fica esperando que eu defina para que lado que vai abrir a porta, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir para fora, né? Para se tratar de um, um banheiro, ou melhor, um sanitário acessível, a porta tem que abrir para fora, ok? Fizeram? Tá, vou mudar agora meu modo de visualização para primeiro pavimento. Vou clicar duas vezes lá no navegador, tá? O de vocês está igual ao meu? Sim ou não? Não está aparecendo a parede? Então vai lá, Ctrl L, e vamos abrir aqui, ó, paredes internas do pavimento superior. Ok? Assim, ó. Paredes internas do pavimento superior tem que estar com a linha aberta. Tá? E vou inserir essa porta no mesmo lugar, só que essa eu posso abrir para dentro. Tá? Porque é um ambiente que não precisa ser acessível ao PNE, né? Acessível ao técnico que for dar manutenção aos equipamentos que vão ser colocados aqui dentro. Tá? Então, esse eu vou colocar para dentro. Ok? Fizeram? Agora,
para eu não ficar com esses snaps aparecendo o tempo inteiro, não é? E dificultando a leitura do meu modelo, eu vou voltar lá, em guias vinculadas, e vou mudar de distância para meio. Tá? Só para uma medida prática, eu ter uma melhor visibilidade do meu modelo, da minha área de trabalho. Tá, agora eu vou mudar para 3D tudo e vou dar uma olhada no que foi feito, vou mudar o meu ponto de vista e vejo que eu tenho lá as minhas duas portas. Uma que abre para fora e outra que abre para dentro. Vou mudar novamente o meu modo de visualização para pavimento térreo. Vou esconder as vedações. E vou a estrutura também, vedações e estrutura. Saúde. Vou esconder também o terreno, topografia. E agora vou inserir alguns itens de mobiliário. Ok? Que objetos vão ser esses? Eu vou lá na ferramenta objeto, vou abrir a janela de definições. Ele ainda está a indicar que o objeto corrente é aquele que a gente trouxe lá do FOAMZ via 3DS. E nós vamos agora selecionar, então, aqui, vou abrir um pouquinho mais de espaço, que a hierarquia é um pouco complexa, então vou aqui, bibliotecas vinculadas, biblioteca de objeto, do ArchiCAD, biblioteca objeto, biblioteca básica, mecânica, equipamentos sanitários, bacias, bidês e mictórios. Achou? Quem não achou? Então, ó, bibliotecas vinculadas, biblioteca do ArchiCAD, biblioteca objeto, mecânica, equipamentos sanitários, bacias, bidês e mictórios. E aí, aqui dentro eu vou selecionar vaso sanitário acessível. Ok? Só que como eu quero inserir ele nesse canto daqui, ó, contra essas duas paredes, eu vou mudar a orientação dele, tá? Não vou mudar mais nada, a não ser a orientação dele e o ponto de inserção. Então, eu tenho aqui 0 graus, eu vou dar um giro nele, vou girar ele 180 graus. Tá? E vou espelhar, clicando nesse botãozinho daqui. Ó. E aí eu vou inserir esse objeto próximo a esse canto daqui. Tá, o próximo objeto, vou clicar aqui de novo, vai ser um lavatório, tá? E esse lavatório eu vou encontrar aqui na pasta lavatórios. Não vou usar uma bancada como essa, porque eu tenho esse móvel abaixo da bancada. E isso é
desfavorável ao PNE, ao cadeirante, né? Ele não tem como encaixar a cadeira debaixo da bancada, ele tem que ficar de lado. Então, eu vou selecionar o que está do lado aqui, né? Que é o balcão multilavatório. Só que esse balcão, ele tem 3 cubas, ou 3 pias. Eu não quero tudo isso. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui em definições de lavatório, vou clicar aqui. E onde eu tenho número de cubas, eu vou digitar 1. Ok? Vou voltar lá em pré-visualização e posicionamento. E aí agora ele só tem 1. Vou mudar a largura, que está em 2,7 metros, eu vou colocar apenas 1 metro. E vou mudar a orientação aqui. Vou fazer com que ele fique a 0 graus, tá? Para inverter. E, por fim, vou definir o ponto de inserção como sendo esse canto superior direito. Clico OK. E agora, mais uma vez, eu vou vir aqui em guias vinculadas e pontos e vou selecionar o 0,30 de distância. Vou colocar na face interna aqui, esperar ele formar os snaps e vou snapar aqui nesse ponto, que é o primeiro à esquerda do batente da porta. Tá? Eu tenho aí já os equipamentos que eu preciso para esse sanitário bastante generoso em espaço, né, para um cadeirante. Tá, agora a gente vai inserir equipamentos lá no pavimento superior, aquele cômodo que a gente está chamando de casa de máquinas. Então, vou mudar a minha visualização para o primeiro pavimento. No primeiro pavimento. Só que no primeiro pavimento, eu preciso de alguma referência que me diga aproximadamente onde que termina o meu cômodo, não é? Porque como eu não tenho um recorte da laje ainda, nessa forma de visualização fica um pouco difícil. Eu não sei se vocês conseguem ver no computador de vocês a nuance em laranja aqui. Consegue ver? Se tiver com muita dificuldade, vai lá no pavimento térreo, certo? Vai no pavimento térreo e coloque aqui uma guia, tá? Aí volta lá no pavimento, ver pavimento, a gente tem uma noção mais clara desse limite, tá? Embora seja um pouco maior, porque a face está se inclinando para fora. Aqui eu vou inserir um reservatório, uma caixa d'água e um aquecedor elétrico, tá? Como é que eu faço isso? Vou lá em objeto, aqui eu vou encontrar mais embaixo, reservatório. Não vou alterar suas dimensões, em princípio, tá? Um reservatório com essas dimensões aqui dá aproximadamente 2.000 litros, é bastante razoável para uma construção como essa. Se você quiser especificar com mais detalhe, vá na internet e pesquise aí nos sites dos fabricantes de caixas d'água. Mas, por enquanto, a gente vai deixar desse jeito e com a inserção, ponto de inserção no centro. Vou clicar em OK e vou colocar o centro da minha caixa d'água mais ou menos por aqui, tá? Inserir a caixa d'água. Agora eu vou de novo abrir a janela de definições e vou selecionar na pasta aquecimento e ar-condicionado. Aqui tem uma pasta chamada aquecimento e ar-condicionado, logo debaixo de mecânica. Lá eu vou selecionar aquecedor elétrico de água, OK, e vou colocar ele mais ou menos equidistante entre a caixa d'água e a parede oposta, de tal forma que eu possa ter
espaço de circulação das pessoas que vão vir aqui dentro da manutenção nesses equipamentos. Tá? Conseguiu chegar até ele? Moleza, né? Não? Agora eu vou lá no modo de visualização 3D tudo. Vou mudar um pouquinho o meu ponto de vista. Vou colocar mais ou menos assim. Vou abrir a janela de definição de vegetais ou de layers e vou esconder a vedação externa opaca. Ok? Lá eu tenho os elementos que eu inseri naqueles ambientes. Correto? Tem aí na casa de máquinas e tem aí lá do sanitário lá embaixo. Vou novamente ativar a visualização da vedação externa opaca. Ok. Vou tirar o meu snap no objeto, ou, por assim dizer, os pontos de vínculo. Vou voltar para o meio, para não ficar com esse monte de coisinhas que estão aí aparecendo. Né? Se você quiser que desapareça de vez, pressione ESC, que deve sumir. Tá? Aí, nós vamos agora para o pavimento térreo. Novamente. Vou lá no pavimento térreo. Como é que eu faço isso? Eu volto aqui pelo navegador. Eu vou querer deixar visíveis apenas os seguintes layers. Vou lá em Ctrl L. Vou deixar a vedação externa de vidro. Vou esconder a vedação externa opaca, a estrutura. E eu posso também esconder na topografia o terreno. Ok? Tá. Lembra que a gente fez lá no FOMZ, nós construímos aberturas externas. Tem uma aqui na parte de trás, não é mesmo? E tem outra lá na frente. Tem outra lá na frente. Que é essa daqui. Vou deixar mais ou menos assim nessa posição. E se tiver um pouco difícil de visualizar as bordas dos vidros, a gente pode fazer o seguinte: eu posso vir aqui em visualização, opções de visualização 3D, e em vez de ter apenas o modelo sombreado e a sombra do sol, eu vou adicionar mais um elemento, né? Eu vou ter o modelo sombreado, a sombra do sol e os contornos, tá? E aí eu enxergo com um pouquinho mais de clareza os limites do objeto, apenas para fins de edição. Oi? Qual que? Qual que eu fiz? Aqui, ó, visualização, opção de visualização 3D, eu mudei desse último daqui para esse daqui. Tá? E aí eu tenho as bordas destacadas dos objetos, as arestas. Vamos voltar lá no pavimento térreo. Eu vou chegar mais próximo dessa abertura. Vou tirar essa aqui, eu não quero mais ela. E vou deixar visível somente essa vedação externa do vidro, como eu tinha feito antes. Tá? Essa linha daqui representa a soleira da abertura que nós fizemos. E essa linha daqui, a verga, né, a parte superior daquela abertura. Correto? A gente precisa
para poder inserir uma porta no ArchiCAD, que essa porta seja inserida numa parede vertical. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um pequeno hall aqui para trás, a 50 centímetros, que permita que eu insira uma porta já da biblioteca do ArchiCAD na vertical. Tá? Vou fazer isso. Primeiro eu vou inserir uma parede, tá? Mas essa parede vai estar uma parede em U passando por dentro do edifício e voltando para fora. E aí eu vou recortar as bordas, usando de novo operação com sólidos. Então, vou selecionar a parede. Nessa parede, eu vou me certificar de que aqui eu tenho o encadeado, né? O reto encadeado. Ok? Vou abrir a janela de definições. E aqui, você vai perceber que nós temos as configurações da última vez que nós usamos a ferramenta parede. Nós usamos um drywall para fazer aquelas paredes internas. Então, eu vou mudar de composição para básica, um único material, que vai ser vidro. Vou usar um vidro aí para simular um vidro laminado ou vidro temperado, tá? Então, aqui, básico. Aqui no material eu vou selecionar vedações. Quando eu selecionar vedações, vai aparecer lá a opção vidro, tá? E onde eu tenho o modelo, eu vou também alterar a superfície de sobreposição, tá? Vou ativar as três, vou travar elas para elas ficarem sempre com a mesma configuração idêntica. E onde eu tenho branco polido, vou clicar aqui, vou selecionar novamente vedações. Eu vou dizer que é vidro simples. Poderia ser qualquer um desses vidros daqui, se você quiser, tá? Vou colocar um vidro simples. Tendo feito isso, eu vou clicar em OK. Aqui, é esse segundo daqui, encadeado, reto encadeado. Tá? O primeiro é só um vetor. Esse daqui é uma poligonal, tá? Tá. Agora, eu vou criar uma guia a 50 centímetros dessa borda aqui. Primeiro eu vou colocar ela na borda, depois eu vou subir com ela. Quanto? 0,5, tá? Então, eu vou criar minha parede. Como é que eu vou criar minha parede? Eu vou criar primeiro colocando meu cursor aqui, ó. Ele vai detectar aquele ponto. Se eu mover para cá, ele vai começar a criar uma guia azul temporária. Eu vou clicar aqui em algum ponto razoavelmente fora do edifício. Vou subir e eu errei. Errei no quê? Vamos voltar aqui. Eu me esqueci de que o meu vidro não pode ter 10 centímetros de espessura, não é? Vocês já viram um vidro de 10 centímetros de espessura? Só se for no aquário lá de Tampa, aquele que tem um tubarão do lado de lá e você está do lado de cá, né? Seria um vidro de milionários, caríssimo, né? O vidro é muito caro. Então, vou colocar aqui com 1 centímetro, que é razoável, que representa, por exemplo, um vidro temperado ou um vidro laminado, tá? Para cobrir grandes áreas. Eu abri mais uma vez, Giovanni, eu abri aqui paredes, tá? Aqui, ó, paredes. E mudei para 0,1. Tá, vou começar aqui de novo. Vou detectar o ponto
de orientação. À medida que eu movo meu cursor para baixo, ele cria aquela guia temporária azul. Vou clicar em algum ponto dessa guia temporária azul, um ponto razoável, que está bastante fora do edifício. Vou clicar aqui no ponto de interseção perpendicular, volto aqui, ó, espero detectar esse ponto, e aí ele vai criar aquela guia temporária. Eu venho até aqui, clico e volto até lá fora. Ele vai fechar no esquadro para mim, vou clicar 2 vezes aqui. Se você observar em 3D tudo, você vai ter lá agora esse objeto, não é? Que é um objeto auxiliar, tá? É um objeto auxiliar que eu vou usar para fazer uma operação de sólidos. Tá, eu vou fazer o seguinte, uma coisa que eu deveria ter feito antes, me esqueci. Vou selecionar, usando a seta, vou selecionar essa parede que eu criei e vou mudar ela de layer. Eu vou colocar ela no mesmo layer da vedação, tá? Vedação externa de vidro, ok? Tá. Tendo feito isso, vou voltar lá no pavimento térreo e vou copiar a parede lá para trás, aqui, ó, para colocar nessa porta daqui também. Entendeu? Então, aqui, ó, setinha, seleciona a parede. Só que essa parede, eu vou copiar ela para lá em 2 passos. Primeiro eu vou copiar rotacionando, depois eu vou levar ela no destino. Tá? Como é que eu faço isso? Já selecionei? Então, clique em qualquer um dos pontinhos. Aí aparece ah, essa barra contextual. Eu vou dizer que é para rotacionar. Quando eu faço isso, ele substitui o cursor por um transferidor. Eu vou dizer que é para rotacionar aqui, só que antes disso eu vou pressionar a tecla controle, e aí ele vai adicionar o sinalzinho de mais, indicando que ele vai fazer uma cópia. Eu vou pegar esse ponto daqui, ó, e vou levar para cá, 180 graus, e aí eu tenho lá essa cópia, tá? Tá, agora eu vou fazer o seguinte, vou criar mais uma guia auxiliar, que eu vou botar lá no fundo assim, lá a res do chão também. E vou puxar ela para cá em quanto? 50 centímetros. Até esse ponto, a parede que você copiou continua lá selecionada. Eu vou clicar nesse pontinho daqui, ó. Ele vai dizer vai entender que eu estou querendo fazer uma rotação. Eu vou dizer que é agora arrastar. E vou colocar ele aonde? Eu venho até aqui, vou primeiro detectar esse ponto, e aí eu vou descer na guia temporária até encontrar a interseção. Então, eu tenho aí, ó, os 2 anteparos que eu preciso para fazer aquela inserção das 2 portas, tá? Vou apagar as guias, remover todas as guias.
Vou mudar o meu modo de visualização para o 3D tudo. Certo? E vou fazer o seguinte. Aqui no 3D tudo, eu vou precisar de novo do volume inicial para fazer essa subtração, né? Então, Ctrl L. Vou lá em arquitetura, onde eu coloquei aquele layer, que é o 008, volume inicial. Ok? Vai ficar assim opaco, porque eu ativei a visualização de um objeto que é um sólido, tá? E ele é opaco. E aí eu vou abrir aqui em modelagem a janela de operações com elementos sólidos. Então, modelagem, operações e elementos sólidos. Vou expandir um pouco a minha janela para que eu possa ler melhor o que está escrito. A janela operações de elementos sólidos. E aí eu vou selecionar, usando o comando seta, eu vou selecionar essa parede. E a outra, tá? Com o Shift. Então, eu tenho duas seleções e eu vou dizer que isso aqui é alvo. Então, eu vou clicar em adicionar como alvo. Vão aparecer 6 elementos, porque cada parede é composta por 3 paredes retilíneas unidas em um grupo. Tá? Tendo feito isso, eu vou clicar em qualquer lugar do espaço vazio para desselecionar. E vou selecionar agora o morph, que representa o volume inicial. E eu vou dizer aqui, ó. Vou clicar aqui em adicionar como operador. Aqui. Alguém ajuda ela? Selecionei. Vou clicar em qualquer lugar para descer. Indiquei como operador. E agora vou desselecionar e vou selecionar a operação como interseção. Ok? E clico em executar. Ok? Fecho a janela, operações de elementos sólidos, desseleciono. E agora eu vou esconder o volume inicial. Certo? Agora vou mudar meu ponto de vista aqui. Posso ir em frente? Hã? Qual a operação? Interseção. Vou voltar para o pavimento térreo. Tá? Pavimento térreo. E agora, eu vou selecionar a ferramenta porta mais uma vez. Essa porta, em vez de selecionar nos favoritos, eu vou configurar a partir da janela de definições. Então, vou abrir ela.
tá? E vou selecionar aqui uma certa porta em particular. Tem uma porta na pasta Portas de Abrir. Que é essa daqui, a porta dupla contravessa. Travessa, na realidade, aqui no Brasil a gente chama de bandeira, né? Você tem uma bandeira em cima da porta, lá em cima, correto? Então, eu vou fazer algumas configurações também, beleza? Aqui onde eu tenho as dimensões, eu vou dizer que a largura é 2 metros. Lembra que a gente fez uma abertura de 2 metros lá no FormSI e que tinha uma altura de 2,85. 2,85 aqui já inclui a bandeira, tá? Vou dizer que eu vou inserir essa porta pelo centro, aqui em ponto de inserção, aqui, tá? E eu vou... sim, aqui eu ainda vou em definições de porta articulada e vou alterar alguns dos materiais. Vou clicar aqui nesse menu para ele abrir e vou selecionar o primeiro pincel que aparece aqui, ó, que é definições, atributos de modelo, tá? Então, lembrando, estava aqui, nós fomos para definições de porta articulada, e aqui eu selecionei atributos do modelo, tá? Que é essa opção que tem, essas opções que tem aqui. E tudo que tiver de madeira, eu vou substituir por alumínio, tá? Metal, alumínio, metal, alumínio. Clica OK. Agora eu vou inserir a porta. Vou inserir a porta pelo ponto médio. Aqui, por exemplo, para cá, abrindo para dentro. Mesma coisa do lado de lá. Para cá, abrindo para dentro. OK? Se você olhar lá no 3D Tudo, né, você vai poder inspecionar o resultado do seu trabalho. Tem uma porta do lado de cá e eu tenho uma porta do lado de lá. OK? Agora, nós vamos voltar àquela questão que deve estar preocupando muitos de vocês, que é a questão da representação em planta baixa. OK? Se você olhar, você vai ver, se você verificar elevações e cortes, você vai ver que esse problema que aparece na planta baixa não aparece nas elevações e nos cortes. As elevações e os cortes representam de forma correta o resultado da subtração, né, do recorte das paredes, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte primeiro. Em primeiro lugar, a gente vai criar dois cortes, usando lá documentação,
melhor aqui, ponto de vista, corte. Eu vou definir 2 cortes. Um que vai passar na longitudinal pelo banheiro, mais ou menos, vamos dizer, daqui até aqui, ó. Até aqui. Olhando para cá. Se você quiser ajustar o corte, você também pode. Você volta lá em seta, né? E você pode arrastar ele para o lugar que você quiser. Eu vou dizer que vai andar um pouquinho mais para cá, tá? Desbloqueei ele um pouquinho. Ele vai passar pelo banheiro. Vou desselecionar. Vou voltar lá em corte. Vou fazer um corte transversal. Transversal que vai passar por aqui. Olhando para cá. Tá? O que eu estou tentando fazer é que um deles passe pelo banheiro, pelo sanitário, e que o outro passe na transversal a esse anterior, mas que ambos não recortem a escada. Para que eu veja a escada inteira, tá? Em vista. Eu vou também ajustar um pouquinho esse corte que está aqui, ó. Vou lá no seta, seleciono, vou subir um pouquinho com ele, para que ele não fique cortando as folhas da porta, tá? Ele demora um pouquinho a atualizar. Vou desselecionar. Então, eu tenho agora 2 cortes. Ok? Fiz os 2 cortes. Agora, eu vou fazer o seguinte. Ainda dentro desse modo de visualização, eu vou dar um Ctrl L e vou tornar visíveis todos os layers. Todos os layers, menos o volume inicial. Que significa layers, camadas vegetais. De 0,1 até 0,7 visíveis. 0,8 invisível. Lá em topografia, eu vou tornar também o terreno visível. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, vou salvar o meu arquivo. Salve o seu arquivo. Não deixe de salvar o seu arquivo. E agora eu vou querer ver isso de uma forma que faça mais sentido, né? Vamos supor, quero uma planta baixa desse pavimento. Como é que eu faço para ter uma planta baixa mais aproximada, onde eu tenho recortes das paredes que já foram feitas? Eu vou clicar com o botão da direita no espaço vazio. Não em um objeto, mas no espaço vazio. E eu vou pedir aqui, ó, novo documento 3D a partir da planta baixa. Tá? Clica nele. Vai aparecer essa janelinha. Está só pedindo para você aceitar ou não o identificador de referência, que é esse código aqui, e o nome. Eu vou dar o nome de planta baixa do térreo. O nome que você quiser. Tá? Vou clicar em criar. E aí eu vou ter o elemento com mais clareza. Só que aí eu vou ter que lidar com algumas questões. Tá? Parece mais uma planta humanizada, não é mesmo? Então, nós vamos fazer o seguinte.
Eu vou selecionar a ferramenta porta, tá? Vou selecionar a ferramenta porta e vou pressionar as teclas Ctrl A. O que acontece quando eu faço isso? Alguém tem alguma ideia? Ctrl A faz com que você selecione todos os elementos que estão naquela categoria selecionada, naquele comando corrente. Então, Ctrl A, selecionou as 3 portas, não é mesmo? Nesse pavimento. Eu vou vir aqui na janela de definições. Vim na janela de definições, repetindo. O que eu fiz? Nada mais, nada menos do que cheguei até aqui. Você está onde? Na planta baixa, você vem aqui, ó. Você vai clicar com o botão da direita e vai selecionar isso. Aí ele vai pedir para você dar um nome. E você vai clicar em criar. Dá um nome, eu botei planta baixa do TR, e você vai clicar em criar. Tá? Não vou fazer de novo, porque eu já tenho um aqui. Tá? Então, eu vou fazer algumas coisas aqui. Tá? Por exemplo, eu posso tirar o terreno. Na realidade, o terreno não vai me ajudar na planta baixa. Não é mesmo? Tirar o terreno. Certo? Outra coisa, eu vou dar um Ctrl, vou selecionar a porta, né? Como eu tinha selecionado. Vou pressionar Ctrl A e aí ele seleciona todas as portas. Ok? Está comigo, Maíra? Pede ajuda. E aí eu vou abrir essas portas, clicando na janela de abrindo a janela de definições. Vou vir aqui em tipo de abertura e ângulo. E tudo que tiver com 3D aqui, ó, eu vou colocar 90 graus. Mesma coisa no de baixo, 90 graus. Ok? E aí eu tenho as portas abertas. Ainda não é a representação satisfatória, mas já melhora a minha representação. Aí é o seguinte, esse documento 3D, ele também tem uma janela de definições. Como é que eu acesso isso? Eu clico de novo no espaço vazio e eu vou pedir aqui, ó, definições de documento 3D. Tá? Definições de documento 3D. A primeira coisa que eu vou mudar é remover as sombras, onde eu tenho aqui a aparência do modelo, sombra. Vou tirar as sombras. Tá? Ok, vou fazer passo a passo, para que a gente possa observar que diferença que faz cada um desses parâmetros. Tirei a sombra. Tá? Onde? Aqui, definições de documento 3D. Eu fui lá e tirei sombra. Se eu quiser fazer uma planta humanizada, eu deixo a sombra. Tá? Tá, aí vamos supor que eu quisesse enfatizar os elementos em corte, estão sendo cortados. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, de novo, abrir a janela de definições e vou colocar aqui, ó, canetas de corte uniforme. Vão aparecer outros parâmetros aqui embaixo que eu não vou mexer, e eu vou simplesmente ver o que vai acontecer. Aí eu tenho um pouco mais de destaque nos recortes. Como o nosso projeto tem uma envoltória muito fina,
talvez não tenha ficado assim tão óbvio, tá? Vou de novo dar mais um parâmetro, que eu vou dizer que vai ser onde eu tenho em trama de corte, aqui, ó, trama de corte, se você clicar, você vai ver que o que está selecionado no momento é trama de corte não sombreado, tá? E aí eu vou mudar para a superfície, cor da superfície não sombreado. Clicar em OK, tá? Eu tenho um pouquinho mais de destaque. É, superfície, cor da superfície não sombreado. Nada. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em Ctrl L e uma das possíveis soluções, vou clicar em OK aqui, né? Uma das possíveis soluções para esse fundo muito escuro seria simplesmente ir no Ctrl L e esconder a laje do piso térreo. Mas tem um porém, né? Fica bastante claro o que eu quero ver, só que tem um porém, né? Depois, se eu quiser colocar aí o nível, a cota de nível, eu não vou ter a referência da laje, não é isso? O que é potencialmente um problema, né? A menos que você queira fazer isso manualmente. Então, uma outra solução, que também não é perfeita, é você vai lá no Ctrl L, você de novo ativa a visualização da laje do piso térreo, e você vai lá no comando seta, seleciona a laje e edita a laje, de tal forma a colocar, por exemplo, texturas, né? Que textura, no caso, está um branco polido. Vamos ver se a gente tem um outro. Branco titânio. Vamos ficar com esse mesmo. Pode até testar o titânio depois. OK. Não fica exatamente branco, mas já melhora a minha representação. Tá? O que seria até aceitável, se eu pudesse trabalhar ainda com nanquim, você às vezes tenha... A gente trabalhava com algumas transparências, dando uma certa noção do material. Certo? Aí é o seguinte, posso cotar? Posso. Onde devo cotar? Aqui, nessa forma de visualização, não na outra. Tá? Posso cotar assim. Como é que eu vou fazer isso? Como faria em qualquer outra representação. Eu vou lá na documentação, na cota, e eu vou cotar aqui apenas alguns elementos, como exemplo. Tá? Depois a gente vai retornar. Ainda vou fazer um outro tutorial, não vai dar tempo hoje, e que a gente vai trabalhar melhor essa porta. Tá? Mas eu posso cotar, por exemplo, pegando esse cantinho, aqui no ponto terminal da porta, marcando só alvenaria. Aqui e aqui. E aí eu vou clicar duas vezes, vou colocar aquela cota aqui assim, tá? Só que tem alguns detalhes que eu esqueci de configurar. Por exemplo, esse subescrito que parece aqui, parece um exponencial, mas na realidade são mais duas casas de precisão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na seta, como eu já lancei a cota, eu vou editá-la. A cota, peraí, a cota,
Isso. E vou abrir a janela de definições e vou mudar desse altura dinâmica para altura personalizada e vou fixar aqui uma altura constante, que eu vou botar meio metro, numa prancha 1 para 50 representaria 1 centímetro, ok? E esse sobrescrito eu vou editar aonde? Não cota por cota, mas aqui em opções, preferências de projeto e cota. Isso a gente já viu antes, né? E onde eu tenho aqui, ao abrir a janela, precisão extra desligado, tá? Então, eu tenho aí as cotas. Tá, agora, então, como eu disse, a gente vai ver a questão das portas um pouco mais na frente, num tutorial futuro. E eu queria mostrar para vocês como é que ficaram cortes e elevações. Tá? Vou fazer um exemplo de cada. Vou pegar esse corte 1, clicar nele 2 vezes, e aí eu vejo que ele está, do ponto de vista, está perfeito. Eu posso ainda editar alguma coisa aqui? Sim, posso. Não é? Eu posso vir aqui, definições de corte, e posso, por exemplo, trama de corte não sombreado, eu posso usar as canetas de corte uniforme, tá? Fica mais nítido aquele recorte, ok? E ainda posso testar outras coisas se eu quiser. Nos cortes, a gente sempre vê o terreno, então vou lá em Ctrl L, tipografia, terreno. Então eu tenho aí um corte. Não tem um problema de ficar faltando o recorte feito pela operação de sólidos. A mesma coisa com uma elevação. Se você olhar lá a elevação, não é? Como é que eu vou ver se tem ou não tem problema? Vamos lá ver, Ctrl L, e aí eu vou fazer o seguinte, arquitetura, e vou tirar vedação, externa de vidro, externa opaca e estrutura. Vou dar uma olhada. E eu vou ver que o recorte também foi feito aqui. Por que que aquele problema acontece só na planta baixa? Pergunte a Graphisoft. A gente aqui está oferecendo uma certa solução para vocês. Ok? Então, vou voltar aqui, ó. Ctrl L, tornar os layers visíveis. Então, eu tenho aqui uma elevação. Eu tenho um corte. E eu tenho também a planta baixa dessa maneira daqui. Eu acho que por hoje é só. Só tudo isso. Só tudo isso. O que você está rindo? Hum? Deixa eu desligar aqui a gravação. E aí eu